Você consegue saber se uma receptora vai pegar antes de transferir o embrião? Com o Doppler dá para você saber disso e até muito mais. Nesse vídeo vamos fazer uma abordagem inicial do que é o Doppler, a vantagem que a gente consegue associar a ele, a esses ultrassons que estão chegando somado ao modo B. Então fica aí para a gente poder bater esse papo. Quero trazer aqui então o princípio do que é o efeito Doppler, que vem com o nome, a homenagem do seu descobridor, um físico austríaco, que fica muito mais fácil da gente explicar até pelo famoso exemplo da ambulância. Aqui é para ser uma ambulância. Quando uma pessoa está a um ponto de distância dela e essa ambulância se aproxima, o som ele fica mais agudo. E quando a ambulância se distancia, percebeu-se que o som fica mais grave. Ou seja, chegando mais perto, a frequência aumenta e ficando mais distante, a frequência diminui. E essa mudança de frequência, ela define um movimento. Sendo assim, então, dentro de um vaso sanguíneo, as hemácias estão se movimentando e quando a gente associa esse método a um ultrassom, o ultrassom vai emitir as suas ondas, a sua frequência, e o sangue se movimentando reflete com frequência diferente. Mas e o que isso tem a ver com o ultrassom convencional, tradicional, ou o famoso modo B? É que lá, quando a gente pega aquela tela toda preta, cheia de coisa branca ali pelo meio, a gente tem, por exemplo, uma estrutura. Vamos supor que aqui eu tenho uma estrutura. Então, o modo B, tradicional, é para a gente entender a estrutura. Mas dentro dessa estrutura eu posso encontrar movimento. E no modo segmentado, chamado Color Doppler, você tem, pela diferença das cores, se esse tecido ou esse fluido ou o que está se movimentando, ele está indo ou ele está vindo. Beleza, mas e para nós, o que isso vai fazer de diferença? Hoje já se usa muito a metodologia Doppler para avaliação de corpo lúteo, isso pensando na reprodução de grandes animais, aonde se eu tenho um corpo lúteo, que é aquela estrutura que surge no ovário, regula o ciclo estral das vacas e também a manutenção da gestação. Quando a gente tem esse corpo lúteo bem vascularizado, a gente consegue entender que ele tem uma função bem ativa. Ou no caso, quando eu tenho esse corpo lúteo com baixa perfusão, eu tenho ele praticamente inativo. E isso vai nos representar que esse animal não está produzindo o hormônio da gestação. Então esse animal ele se caracteriza vazio, não prenhe. Hoje também já tem mais um passo, que é a gente usar essa identificação para a transferência de embrião, onde se usava muito o tamanho do corpo lúteo, mas hoje a gente já está entendendo que vale mais a vascularização do corpo lúteo para entender se ele é ativo e também a viabilidade de implantar um embrião. Mais uma forma de utilizar o Doppler para a reprodução de grandes animais é a gente pegar dentro do ultrassom, eu tenho uma vesícula embrionária, lá dentro eu tenho o concepto, e é eu entender se esse embriãozinho tem vascularização ou se ele já está em uma morte embrionária precoce. Também já temos bastante trabalho em cima de metrite. A gente pega o útero e suas camadas, seus tecidos, e a gente pega a vascularização desse órgão e consegue entender a probabilidade de um embrião conseguir nidar, a eficácia de algum tratamento que tenha sido feito e o quão esse útero já está preparado para receber uma nova gestação. É um uso mais acadêmico, mas a prática de campo, com a necessidade de mais parâmetros, de emprenhar vacas cada vez mais cedo, já vem sendo utilizado. Temos também estudos ainda, nada bem definido, mas já está indo no sentido de avaliar também inflamação de tecido de úbere. Então a gente sabe
Se eu tenho alta perfusão, eu provavelmente estou com esse tecido inflamado. Ainda está sendo bem estudado para poder trazer algo prático e capacidade de diagnóstico a campo. Também vem sendo trabalhado, mais recente aí, a questão modo B utilizado para detecção de pneumonia de bovinos, mas também já está sendo avaliado para definir os padrões pulmonares de inflamação utilizando o modo Doppler. Então, resumindo hoje, o que a gente consegue usar é identificação de animais que estão vazias mais cedo, qualidade do CL para fazer o implante de embriões, eficácia de tratamentos e aptidão das vacas para receber uma nova gestação, viabilidade do concepto ou do embrião, se ele está vivo, se não está, toma-se outros protocolos. E acredito que em breve aí a gente vai ter dados para trabalhar com mastite e pneumonia. Então eu volto aqui à pergunta: será que você consegue identificar se a vaca pega o embrião antes mesmo da transferência? E a resposta é sim, a gente consegue definir se ela não pega. Eu sou o Leandro Feitosa, trabalho com reprodução há mais de 15 anos e quero descomplicar esse passo a passo, principalmente as novas tecnologias. Então já se inscreve no canal para receber conteúdos altamente tecnificados e atualizados que estão aí para serem aplicados na sua rotina.